Conflito no Cáucaso? Pois é, tudo indica que é um início de mais hostilidades na região do Cáucaso. Detalhe importante: no início do ano eu já trouxe informações, quando eu fui falar sobre o que é que se esperava na geopolítica em 2025, eu já falei sobre a questão do Cáucaso, que poderia aquecer ainda mais. Se você observar bem aqui no mapa, tá? O Cáucaso é toda essa região que envolve alguns países, como por exemplo o Azerbaijão, tá? A Armênia, Geórgia, que está mais aqui acima, e alguns outros agrupamentos que fazem parte da chamada repúblicas ou territórios ligados à Rússia, tá? Tá mais acima, Chechênia e outras tantas, Ingushétia e por aí vai. São várias que tem aqui nessa região. O que é que acontece? Só para contextualizar e você entender melhor, tá? Aqui eu vou até mudar, deixar o mapa maior. Essa região, né, de Armênia, Azerbaijão, primeira grande questão, como é complexo, né? Só para deixar claro. Então tá aqui, ó, esse laranja Azerbaijão. Então tem uma região que é separada do Azerbaijão, que é separada, né, da parte principal continental. A capital que fica nessa região aqui, litorânea. E o que é que acontece? Tem uma região chamada Nagorno-Karabakh, que é, teoricamente, apesar de ser dentro do Azerbaijão, né, tá encravado aqui dentro, tem uma grande maioria, ou tinha pelo menos uma grande maioria de armênios presentes na região. O que é que acontece? Tempos atrás ocorreu um conflito. Tá? Nesse conflito, a Armênia foi quem, de certa forma, teve maiores problemas. Inicialmente, a Armênia começou a ficar ressentida porque não teve ajuda russa no conflito. Depois descobriu-se que mais do que isso, pior ainda, os russos, né, pior para a Armênia, os russos ajudaram o Azerbaijão. Tá? Então, o que, que acontece? De uma certa forma, os russos terminaram tomando um lado, tomaram um lado, foram para o lado do Azerbaijão. Só que, em meio a tudo isso, o Azerbaijão era teoricamente, ou é teoricamente, aliado de Putin, né, da Rússia. Só que desde o ocorrido lá com o avião, recentemente, ocorreu o problema do avião, né, o avião caiu e gerou toda uma controvérsia. Putin até pediu desculpas, né, que normalmente Putin não é de fazer isso, mas andou até pedindo desculpas. O Aliyev, que é o líder, né? Aliyev, que é o líder lá do Azerbaijão, ele ficou meio ressentido. E o que é que Aliyev resolveu fazer? Ele simplesmente disse o seguinte: olha, a Armênia é um governo fascista. Começou a utilizar esses termos, né? Foi nessa terça-feira que chamou de Estado fascista e disse que ela deveria ser destruída. Olha o nível que ele está falando. Abre aspas. Como este país foi governado por quase 30 anos por portadores da ideologia fascista, eles moldaram este país à sua própria imagem. Portanto, ou você sabe o que, deve ser destruído. Esse governo, né? Porque para evitar usar o termo Fá, etc, etc, muitas vezes o YouTube não gosta. Mas continuando, ele será destruído pela liderança armênia ou por nós. Não temos outra escolha, diz Aliyev durante uma entrevista a um canal de TV local. Então Aliyev já começa a dizer, olha, temos interesse de vir para cima da Armênia. Detalhe, a Armênia já vem se armando, já vem se preparando, tá? Já comprou equipamento militar de outros países. Eu não tenho bem certeza se foi concretizado. Até trouxe ano passado um vídeo sobre isso, de compra armênia de equipamento grego antiaéreo, tá? Mas o fato é que essas peças geopolíticas aqui na região são importantes, tá? Essa é uma região extremamente importante. Vou mostrar aqui o outro mapa. É uma região complexa. Como eu falei, teve o problema lá do avião aqui, que saiu de Baku, que
que terminou tendo que caiu aqui na região de Actal, né? Mas aqui já dentro de outro país, de outra história, de outro problema. Deixa eu otimizar aqui para o mapa voltar ao normal. E então essa é a situação que estamos presenciando neste momento aqui nessa região. Lembrando ó, que é ligeiramente próximo, o Cáucaso está aqui, ó. Essa região do Cáucaso, onde está a bronca, tá aqui. Armênia e Azerbaijão. Tem Geórgia, que está logo aqui ao lado. Daguestão, que é essa outra área aqui, tá? Que era para onde aquele avião estava indo, né? E terminou caindo do lado de cá, de outro território. E o que que acontece? Se você observar bem, é ligeiramente próximo a tudo. Teve bombardeios recentes ucranianos em Sochi, né? Teve ontem, de ontem para hoje, ó, já mais distantes. Então, os ucranianos podem vir para cá. Uma outra curiosidade: na Geórgia também tem ocorrido alguns pequenos conflitos civis de grupos pró-Rússia e grupos contra a Rússia. Existe um princípio básico aqui russo, que é a questão da doutrina Primakov russa, que ainda segue ao pé da letra. Primakov, que foi um ex-primeiro-ministro extremamente importante na Rússia, de certa forma, e que Putin segue à risca todo o conceito. Até separar aqui para você ver se não. A doutrina Primakov, que é diferente de outra doutrina, né, chamada Gerasimov, que é teoricamente mais aprimorada, etc, etc. É o novo modo russo, mas todo o conceito de Primakov ainda permanece, que, por exemplo, que aqui achei, ó, oposição à expansão da OTAN, parceria com a China e a Índia, eles tentam fazer isso. Aí vem um parte interessante: a insistência na primazia da Rússia no espaço pós-soviético e a busca da integração eurasiana. Então, a todo custo, eles querem manter ainda a força, o controle desses países que já fizeram parte da antiga União Soviética ou que estavam na região do poderio da antiga União Soviética. Então, eles querem permanecer dessa forma. E são anti-OTAN. Né? Temos a Turquia, que está aqui ó, do lado, que é OTAN. A Turquia está vizinho aqui a tudo isso. Então, é uma forma de criar bolsões, mais uma vez, né, uma forma de bolsões territoriais, avançar até onde puder. Então, mesmo que não seja território russo, como se pode dizer, né, então pode ser ainda uma forma, um grupo satélite, né, países satélites que, de certa forma, apoiam a tudo isso. O fato é que todo esse conflito, todo esse passado, que tem até passado mais remoto entre Azerbaijão e Armênia, não ser nada agradável, né? Com a problemática de Nagorno-Karabakh também ter aumentado, e agora essa tensão sobe ainda mais o tom com o líder do Azerbaijão fazendo toda essa declaração. Vamos ver o que é que, do outro lado, o que é que a Armênia vai fazer, o que é que a Armênia vai dizer. Então, enquanto tiver só em discursos, só em retóricas, ainda vai. Mas a grande questão é que pode ser que estejamos, aquilo que eu falei, 2025 seja o ano dos conflitos de outras localidades, de separatistas. Tá? Então vamos ver o que é que está para acontecer em toda essa questão. Mas vamos ficar de olho que pode sim ter ataques. Aí fica só uma curiosidade. É só uma cortina de fumaça, todo aquele barulho, Aliyev dizendo que está magoado, vamos chamar assim, né? Ah, está magoado com Putin, tô, né? E aí, do nada, ele vai e mete uma dessa. Se ele não tiver apoio de Putin, ele tem apoio de alguém. Não tem condições. Como é que o cara vai e esbraveja algo desse tipo a um país vizinho, que teoricamente ainda é inimigo, né, sem ter algum apoio, sem ter alguma coisa para se apoiar? Ele tem sim algum apoio, né, alguma coisa, o que supostamente pode ser apoio russo, sim, só foi uma cortina de fumaça, se sentir magoado, isso, aquilo, outro lá, com o ocorrido do avião, tá? Vamos ver.